Ok, eu penso que está a começar. Portanto, como é habitual, muito boa tarde a todos. Venham juntar-se a nós aqui numa conversa sobre um tema tão interessante que é a acessibilidade comunicativa. Eu dou sempre aqui um bocadinho de tempo para que o Facebook comece, no fundo, a funcionar com este live e possa depois as pessoas possam começar-se a juntar a nós e também a partilhar o live noutros grupos, noutras páginas, para que mais e mais pessoas possam juntar-se a nós. Em nome da equipa do Instituto Português da Fazia, eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão desse lado, mas também, e de forma muito carinhosa e especial, a estas convidadas e convidado que fazem parte desta conversa, desta mesa virtual, e que aceitaram o convite de discutirem em conjunto e conversarem em conjunto, partilharem as suas ideias, as suas experiências sobre um tema que, infelizmente, ainda não é muitas vezes conversado, ouvido, e, portanto, faz falta. Assim como se fala da acessibilidade física, temos que começar a falar mais da acessibilidade comunicativa, e estas pessoas que estão aqui disponibilizaram-se para partilhar as suas ideias, as suas experiências. Eu vou apresentar assim de uma forma muito breve e informal esta mesa de pessoas especiais, não pelas suas condições, mas sim por serem pessoas que eu sei que querem oferecer à comunidade informação, experiência, e, portanto, isso vale muito hoje em dia. Eu acho que é a base de tudo. Então, eu vou começar aqui, assim, de forma aleatória, pela Mariana Bartolo, certo, Mariana? Sim. Tens Mariana Couto? Eu encurtei aqui o nome, sim. Ok. Mariana é médica. Já agora, Mariana, a tua especialidade, que eu não sei de cor. Ainda não tenho especialidade, estou agora em fase para entrar, talvez, para o ano, espero eu, nesse período da especialização, sim. Ok, então, Mariana, médica e com surdez, certo, Mariana? E temos também a Cidália, que é Sim, sou tradutora, pessoa surda, exatamente. que nos vai ajudar a todos a tornar esta comunicação entre todos acessível, não é? Porque nós precisamos da Cidália para compreender a Mariana, e a Cidália facilita também a compreensão à Mariana, embora a Mariana também tenha outras formas, não é, Mariana? Também faz leitura labial. Sim, sim, mas a língua gestual, sendo a minha língua materna, é a língua que para mim Exatamente. é muito mais acessível comunicar. Eu também gostaria de acrescentar e agradecer à Federação Portuguesa das Associações de Surdos, que disponibilizou a sua própria intérprete para estar aqui connosco. Obrigada. Muito obrigada, Mariana e Cidália. E também queria introduzir a Catarina Oliveira, que é uma espécie rara sobre rodas, que é o nome que ela própria se intitula no Instagram e nas redes sociais. É nutricionista, é nutricionista e exerce como tal, e é uma pessoa que usa cadeira de rodas com deficiência motora, não é, Catarina? Exatamente. Obrigada pelo convite. Muito prazer, Catarina. Temos também o Joaquim Silva, que é um sobrevivente de AVC e que se encontra reformado atualmente e tem como sequela desse AVC, ou desses AVCs que já teve, afasia, que é uma perturbação da comunicação, da linguagem, e que também é embaixador do Instituto Português da Fazia e, portanto, colabora connosco em praticamente todas as ações de sensibilização e de informação que promovemos. Certo, Joaquim? Muito, muito obrigada mais uma vez pela presença.
E, entretanto, por fim, os últimos são os primeiros, a minha querida colega Inês Telo Rodrigues, que é terapeuta da fala, professora universitária, investigadora, e uma pessoa que se dedica e tem muito interesse pela área da afasia, pela área da comunicação e, portanto, como já tem sido habitual, foi convidada para moderar esta conversa, mas também participar, Inês, claro, também. Não só moderar, mas também podes, obviamente, dar a tua opinião e isto é uma conversa entre todos nós. Eu penso que já dei, com estas apresentações todas, já demos aqui um tempinho. Só volto a reforçar, partilhem o vídeo na página do Facebook para que mais pessoas possam ir vendo, ir se juntando, e acho que estamos prontos para... também podem fazer comentários, se quiserem, utilizar a caixa de comentários para fazer perguntas, para fazer comentários, e nós, dentro daquilo que é possível, no tempo que temos, vamos, se calhar, dando lugar a respostas, está bem? Está bem. Então, se calhar eu começava. Paula, eu tinha tido a oportunidade de dizer isto aqui quando estávamos apenas nós, mas não vou deixar de aproveitar a oportunidade de publicamente agradecer novamente o convite e dizer que para mim é uma honra imensa estar aqui hoje a falar sobre um tema que acaba por me ser muito querido, a acessibilidade comunicativa. Para mim ainda é mais extraordinário. Nós sabemos que o tema da acessibilidade comunicativa ainda não é um tema que tenha muita visibilidade, e daí a importância de nós fazermos este tipo de conversas. Mas para mim a riqueza maior é estarmos aqui hoje numa mesa em que nós possamos ouvir tantas vozes diferentes e tantos contributos diferentes sobre este tema. E talvez por isso eu comece com uma pergunta mais abrangente ao grupo e tentasse ouvir-vos sobre o que é que para cada um de vós acaba por ser esta ideia de acessibilidade comunicativa. Portanto, o que é que para cada um de vós é esta ideia de acessibilidade comunicativa? E eu, se calhar, se for mais fácil, posso-vos ir convidando. Se não, eu deixo-vos à vontade para começar a responder. Mariana, quer começar? Sim, posso começar, e a minha resposta é muito simples. A acessibilidade comunicativa é, em qualquer circunstância informativa, que toda a gente acede a essa informação, a recebe e pode expressar-se. E, portanto, isso sim, sem ter ninguém à parte. Há muitos exemplos que nós podemos pegar e como introdução, portanto, e o que me apraz dizer a essa pergunta é exatamente isso. Excelente, muito obrigada, Mariana. Catarina, se calhar passava a palavra também. É um bocadinho isso, embora eu, como disse também quando estávamos só aqui, não é? Eu desloco-me em cadeira de rodas e, portanto, a nível da acessibilidade comunicativa, estou num grupo privilegiado e não tenho, por isso é que também é tão bom para mim estar aqui, porque realmente é necessidade de eu própria, como cidadã, praticar essa acessibilidade comunicativa, que é, eu ouço, eu falo, eu vejo, e eu consigo comunicar-me com o mundo de uma forma, digamos assim, padrão, mas nem toda a gente o faz. E, portanto, para mim, a acessibilidade comunicativa, como eu preciso de uma rampa para poder entrar em todos os sítios, as pessoas precisam de ferramentas e precisam dessa tal acessibilidade para poderem comunicar na primeira pessoa, porque eu acho que a acessibilidade comunicativa também é muito isso. É a pessoa falar na primeira pessoa e ouvir também algo dirigido a ela própria, porque há muita esta questão de eu falo por ti, eu ouço por ti, eu vejo por ti, e há ferramentas para que nós possamos efetivamente comunicar diretamente com a pessoa e a pessoa comunicar diretamente connosco. Nem isso tem que haver um país, um intérprete ou muitas outras coisas que falaremos aqui. Portanto, eu acho que esta habilidade é a pessoa poder ser o seu próprio interlocutor em tudo. E no fundo ter a sua própria voz, não é? Ter a sua própria voz. Eu estava a ouvi-la e estava a pensar uma coisa, que é, fala-se muito de acessibilidade física, não é? Esta questão de
de como é que o nosso mundo, não é? A nossa sociedade tem que estar preparada para ser mais acessível do ponto de vista físico. E a questão da acessibilidade comunicativa é tão importante quanto a acessibilidade física. E é muito interessante nós percebermos este paralelismo e esta metáfora da rampa, de criar rampas à comunicação, que é uma metáfora que o Instituto da Afasia de Toronto lançou há alguns anos e que para mim continua a ser uma imagem muito importante de passar, criar rampas à comunicação, não é? Sem dúvida, super importante. Obrigada, Catarina. Eu passava a palavra ao Joaquim, nesta perspectiva do que para si é esta ideia de acessibilidade comunicativa. Sim, para o IPA, toda a gente calma, nervoso. Não faz mal nenhum, estamos todos bem e não tenha pressa. No IPA, tudo bem a expressar corretamente. Não o IPA, o café, o supermercado. Exatamente, no resto dos locais. Os locais, a dificuldade, porque muito apressados, a vida apressada, então outros, as pessoas, um stress, não entender, e eu dificuldade em falar, mas muitas pessoas, e eu tenho afasia, a dificuldade em falar, umas pessoas entendem, outras pessoas não. O stress rápido, a dificuldade. Sim, não sei se posso, Joaquim, já que é também as pessoas com afasia são as pessoas que nós no IPA procuramos apoiar e empoderar, e de facto é a população, digamos assim, que eu melhor conheço do que diz respeito ao que é viver com afasia, apesar de não ter afasia ainda. Espero não vir a ter, mas efetivamente o que eu vejo muitas vezes, Joaquim, é que a afasia é uma perturbação da linguagem que afeta não só a expressão, mas também a compreensão, a leitura, a escrita, e portanto no dia a dia, não é? Tem a linguagem e a comunicação está presente em tudo o que fazemos, e então estas pessoas, como o Joaquim, encontram desafios, barreiras para, de forma autónoma, independente, sem necessitarem de um cuidador ou de um parceiro ou de um tradutor, não é? Irem e usufruírem sozinhas, de forma independente, de determinadas informações, acederem a informações, acederem a serviços, e de facto muitas vezes falha a vontade, não é, Joaquim? Às vezes as pessoas não entendem ou não querem entender, mas às vezes também não sabem como ajudar. E acabam por ou dar ajudas a mais ou dar ajudas a menos. Ou retirar competência, porque quando uma pessoa não consegue falar direito ou não fala, às vezes pode ser julgada como incompetente. Tipo, será que ela sabe o que quer dizer? Ela está ali toda engasgada. Será que ela sabe? Dizer? Se calhar ele nem sabe o que quer dizer, se calhar está confuso. E este tipo de falta de conhecimento cria várias barreiras às pessoas com afasia, e isso é
a não acessibilidade, não é? É um exemplo de não acessibilidade que tem todo o lado. Eu se calhar pegava um bocadinho por aí, mas o que eu achei muito interessante aqui, no que nos estava a dizer e o que estava a partilhar connosco, é que no IPA, sente que o IPA é um local onde existe acessibilidade comunicativa, certo? Sim, está certo. E isso é No IPA, uma pessoa a falar, ou todos a ouvir até ao fim, não não a irromper, a falar. E isso para mim no fundo, dá aqui o início à minha segunda questão. O Joaquim está a falar daquilo que eu vinha agora a questionar-vos, que é um facto, o IPA, por toda a preparação dos profissionais, do próprio local e a forma como as pessoas recebem, disse-me não interromper, deixar falar até ao fim, compreender quais são as dificuldades que uma pessoa com afasia tem, torna o ambiente mais acessível, não é? Sim. Por outro lado, também nos falou das barreiras, ir a um café e as pessoas não terem paciência ou estarem muito estressadas, apressadas, isso acaba por ser uma barreira à própria comunicação. E essa era a minha pergunta seguinte, no fundo, que desafios, não é? O Joaquim aqui já lançou alguns, que desafios é que nós temos na nossa sociedade, na nossa comunidade, que já vivenciaram, porque eu acho que é interessante nós colocarmos aqui algum cariz mais pessoal, e como disse, o Joaquim já deu aqui alguns exemplos, esta questão das pessoas parecer que estão sempre a correr e não terem ou manifestarem esta disponibilidade, e às vezes é tão pouco, é apenas deixar esperar um pouco que o outro termine, esperar um pouco que o outro tenha oportunidade de ter a sua voz. E há pouco a Catarina dizia isto, que acho que a acessibilidade comunicativa é nós não precisarmos, não é, que de alguma forma falem por nós nesse sentido. Sim. E portanto eu colocava-vos também agora perante o mote que o Joaquim já deixou, que outros desafios, que outras barreiras é que já viveram e que de alguma forma condicionaram esta questão da acessibilidade comunicativa? Eu gostava de facto de acrescentar aqui este tema, porque aquilo que o Joaquim sente dentro do IPA é muito curioso, porque nós sentimos exatamente isso na comunidade surda. Nós não sentimos sentimos isso quando entramos numa associação de surdos, não é? E também a questão da surdez, a falta de conhecimento acerca da surdez. É porque a nossa questão não é a surdez, a nossa questão é a comunicação. Se houver acessibilidade nessa comunicação, se a comunicação for acessível, não há essa barreira. Portanto, na prática, as barreiras são imensas, tal como o Joaquim referiu. E, portanto, estarmos perante pessoas sem qualquer tipo de paciência, sem qualquer tipo de atenção a nós, e conheço perfeitamente bem esse lugar que o Joaquim se refere, e é muito interessante, e eu queria acrescentar isso. Muito interessante. Só para complementar o que a Mariana estava a dizer, é muito, muito interessante, porque o que nós pretendemos, no fundo, todos, por exemplo, no caso do IPA, é que aquilo que acontece no IPA não seja, ou aquilo que acontece numa associação de surdos, não é? Que não fica ali. Que no fundo, no futuro, não é? Toda a comunidade tenha recursos
que tenha o conhecimento sobre as diferenças, as deficiências e as condições todas que nos diferenciam, e que haja recursos que permitam a todos terem o seu lugar, independentemente dessas diferenças. E é muito curioso o que a Mariana disse, porque quando as pessoas com afasia chegam ao IPA, elas encontram, ou tentamos que encontrem, pelo menos tem sido sempre esse o esforço, encontrem pessoas que olham para elas como elas são, além da afasia, que as respeitam e que se querem relacionar com elas e querem que elas tenham acesso a um serviço ao qual elas têm, um serviço ou informação ao qual elas têm direito, como outra pessoa qualquer, para além de terem afasia mais ou menor grau, com mais dificuldade a falar ou menos. E, no fundo, isso é que é o desejável em qualquer contexto. E continua a ser engraçado, porque as pessoas chegam ao IPA e ficam admiradas com esta abordagem. Ui, alguém está a falar para mim. Por exemplo, eles vêm às consultas, às primeiras consultas, e nós só falamos primeiro com a pessoa com afasia, não nos dirigimos aos familiares. Ui, é uma estranheza, mas como é que só estão a falar com ele se ele não consegue falar? Não é? E no fundo, isto que se cria nestes ambientes, de certa forma, como as associações de surdos ou nas comunidades, é o que se pretende que aconteça em todo lado, não é só nestes contextos. No fundo, estarmos todos capacitados. Também fora, porque a vida, o nosso dia-a-dia, a nossa vivência é fora das associações, não é? Nós não vivemos o nosso dia-a-dia só dentro das associações ou dentro do IPA, não é? A nossa vivência maioritariamente é no meio, né? Na sociedade. Exatamente. Daí a importância de falarmos sobre isto e daí a importância de estarmos aqui hoje a discutir as questões ligadas à acessibilidade, porque o objetivo maior será sempre esse. Nós precisamos que a sociedade seja mais inclusiva neste sentido, de ser mais acessível, não só em termos físicos, mas também em termos comunicativos. Catarina, quer acrescentar alguma coisa? Vou dar só uma nota à Catarina, porque eu estive a ver umas lives, uns vídeos da Catarina, e eu gostamos de seguir as participações da Catarina, porque fala muito do capacitismo e aplica-se completamente à nossa realidade da afasia, mas o que eu gosto quando a Catarina diz que nós não temos que, no fundo, olhar para a pessoa com uma deficiência como se fosse ela a pessoa que tem que mudar. No fundo, ela tem uma condição, mas nós também, eu acredito que nós, as outras pessoas todas da comunidade, também temos dificuldades em depois lidar com aquela circunstância. Portanto, não podemos estar à espera que seja apenas ela a mudar alguma coisa. E nessa lógica, Catarina... Sim, lá está, eu gostava de dar aqui também o ponto de vista de alguém que, embora esteja com deficiência, não tem nenhuma, não é surda, não tem deficiência visual, não tem afasia, e o que gostava de dar, porque efetivamente nós não nascemos ensinados, não é? E nós temos que aprender com as pessoas que eu dou vários exemplos. Por exemplo, há uns tempos fiz uma live com um amigo meu que é portanto, Catarina, estamos com algumas dificuldades. A ouvir-me? Sim, com alguns cortes. Ai, que chatice. Não sei. Posso continuar? Catarina, continua. Pode ser só. Pronto, não sei. Vamos ver. Eu estou aqui estava a dizer que tinha feito uma live com um amigo seu. Sim, estava a dizer que tinha feito uma live com um amigo meu, que ele tem gaguez, e eu basicamente também era para desconstruir precisamente todas estas questões. E eu perguntei-lhe na live, e eu disse, olha, Nelson, quando estás a falar, tu queres que eu termine o que tu estás a dizer? Tipo, imagina, tu dizes, eu vou conduzir o meu cá, eu sei que tu vais dizer cá. Queres que eu termine? E ele disse-me, o que é que tu achas? Eu disse, acho que não. E ele, pois não. Ou seja, mas se eu não perguntasse, eu não queria saber. E se calhar quando o Joaquim está a falar, alguém vai continuar o que ele está a dizer porque acha que o está a ajudar e na realidade só o está a apressar e ele está a ficar cada vez mais nervoso. Quando, por exemplo, a Mariana está a falar e alguém fala e dirige-se à Cidália, quando é ela que está a falar, não olha para ela, olha para a intérprete, se nós não falamos disto, as pessoas não vão saber e vão achar, gente, é a Cidália que está a verbalizar e a falar comigo, portanto eu vou olhar para ela, mas não, tu estás a falar com a Mariana, ou o Joaquim está a demorar imenso a dizer uma frase, portanto eu vou ajudá-lo
e vou terminar a frase. Não, estás a apressá-lo, estás a interromper o discurso do Joaquim. E é a mesma coisa comigo. É tipo, a Catarina quer muito entrar ali, eu vou ajudá-la. Não, põe uma rampa para a Catarina poder entrar sozinha. E, portanto, acho que isto tudo, efetivamente, a pessoa com deficiência, eu vi no outro dia uma campanha que dizia Don't fix me, fix the system. Ou fix the system, don't fix me. E é mesmo esse o pensamento. Nós não temos que ser curados, nós não temos que ser arranjados, nós não temos que nos aproximar do que é o dito normal. A sociedade é que tem que perceber que nós somos todos diversos e temos que nos adaptar e que incluir toda a gente. E assim, não é um bicho de 7 cabeças. Eu falar com a Mariana e perceber que se estou a falar com a Mariana, tenho que olhar para ela. E quando ela está a falar comigo, eu tenho que olhar para ela, embora a voz saia de outra pessoa. Ou quando eu estou a falar com o Joaquim, por exemplo, outra questão também muito importante que vocês tocaram, e eu já me vou calar, mas só tocar nesta questão de muitas vezes pessoas que têm uma forma de se comunicar diferente, a sociedade entende que aquela pessoa tem algum tipo de perturbação no seu intelectual, no seu desenvolvimento intelectual, que não tem mal nenhum, não teria mal nenhum se tivesse, mas muitas vezes isso não acontece. E já aconteceu comigo, por exemplo, estar a falar com um amigo meu que tem paralisia cerebral, mas ele não tem qualquer tipo de alteração cognitiva. Okay? Ele simplesmente tem uma alteração no andar e uma alteração na fala. E eu, quando o conheci, ele começou a falar comigo e eu comecei a falar com ele de género. Sim, olha, as fotos são muito bonitas, porque ele é fotógrafo. As tuas fotos são muito bonitas. E ele começou assim a olhar para mim. E eu não estava a perceber porquê. E eu estava a falar com ele como se ele fosse uma criança, como se ele tivesse uma mentalidade de 5 anos, sendo que ele é um homem de 30 anos, simplesmente se expressa de forma diferente. E foi uma chapada na minha cara de género. Estás a ser capacitista, porque nós temos muito esta ideia de que quem se comunica de forma diferente, por exemplo, a Mariana, se é surda, também não fala, é muda. O Joaquim, se fala de uma forma diferente, também deve raciocinar de uma forma diferente, não deve saber muito bem o que é que está a dizer. E isto é importante desconstruir para nós não cairmos nestes erros, não é? Que são corriqueiros. Ó, Catarina, perfeito. Nós podíamos terminar a live assim. Não, eu acho que há uma coisa que eu achei extraordinária, estava a ouvi-la e achei mesmo extraordinário. O que é que eu sinto é que o que para si é óbvio, não é às vezes intuitivo para os outros. E por isso é que há tanta necessidade de falar para que haja uma normalização da diferença. Não é? Da diversidade humana, bolas. Há muito esta ideia que também tem que ser desconstruída, e aposto que a Mariana e o Joaquim vão que é, parece que nós aparecemos agora. Parece que as pessoas votaram do... Catarina, para todos os efeitos, estão a aparecer mais agora, ainda bem. Mas efetivamente nós estamos, é como se os holofotes agora estivessem virados para nós. Mas nós sempre cá estivemos e, portanto, é preciso entender que não é... E quando eu digo, do género, parece que nós aparecemos agora, parece que as pessoas muitas vezes dizem, tá bem, mas vêm vocês agora querer que tudo se mude por causa de vocês. Não é tudo se mude. As coisas têm que mudar porque o mundo foi projetado e nós estávamos escondidos, nós estávamos dentro de casa, ainda estamos. E, portanto, como é que nós estejamos agora a surgir, a brotar, não é? Agora, simplesmente, agora temos voz, não é? Temos uma voz que não tínhamos antes, nós e outras minorias, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. É sério, eu acho que falar sobre estes assuntos é mesmo fundamental. Paula, diz. Não, eu ia perguntar até ao Joaquim, também para, como conheço um bocadinho também a realidade do Joaquim e assim, se ele, o que é que ele acha que pode ser, no fundo, o que é que faz falta ser feito para além daquilo que a Catarina já disse e que a Mariana disse, não é? O que é que faz falta ser feito para que no futuro, daqui a uns anos, e cada vez mais, se for possível, amanhã, qualquer pessoa com afasia ou com outro tipo de perturbação ou alteração ou diferença na comunicação não encontre tantas dificuldades em ser socialmente, em existir, em estar de forma a fazer o que quer? O que é que o Joaquim acha que faz falta? O que é que pode ajudar, não é? Não sei, pá.
hoje em dia, há muito stress das pessoas, a vida das pessoas, não sei, mas sensibilizar os governos e o governo e deputados para falar acessibilidades para abranger mais pessoas. Certo? E se calhar estes eventos em que as pessoas com diferentes diferenças de comunicação possam também juntas unir as suas vozes, não é? Porque existem coisas em comum. Temos percebido, existem dificuldades em comum, existem barreiras em comum, existem estratégias. Catarina, nas tuas lives tu dizes muitas vezes que quando falamos em acessibilidade física, não estamos a beneficiar apenas as pessoas com deficiência motora, estamos a beneficiar-nos a todos. Porque se temporariamente partirmos um pé, se usarmos umas canadianas, se tivermos um carrinho de bebê, se formos mais velhos e precisarmos, quer dizer, tudo isso, toda a acessibilidade física vai beneficiar toda a sociedade. E a comunicação é igual. Com a comunicação, nós podemos, se houver acessibilidade comunicativa, nós podemos ajudar a que pessoas que estejam imigradas, pessoas que tenham baixa literacia, a poderem aceder aos serviços e às... E é preciso toda a informação. Toda a da acessibilidade física. Por exemplo, eu há pouco tempo dei uma formação e estava uma pessoa surda e uma pessoa cega também lá. E baseamos a nossa formação num report que é do Reino Unido, que basicamente chama-se Time to Act, e fala um bocadinho da acessibilidade nos festivais, por exemplo. E lá, eles têm números, não é? Que é uma coisa que nos falta muito aqui em Portugal, mas eles lá falam de quanto mais intérpretes de língua gestual eles tiveram em concertos, mais surdos compraram os bilhetes para irem a concertos. E eles falam lá em números mesmo, ou seja, depois o que é que aquelas pessoas gastaram no festival, quantos amigos é que levaram, etc. Ou seja, é preciso perceber que a acessibilidade não vai beneficiar só um nicho da população. Nós fazemos parte da população e vai-nos beneficiar a todos, inclusivamente a nível económico, não é? E, portanto, isto é muito importante também de pensar. A acessibilidade é para todos, não é? Eu acho que essa é... A Mariana tinha posto há pouco o dedo no ar, desculpa, é só para não vi. Sim, desculpa, não vi. Não tem problema. A propósito da acessibilidade física, obviamente que, tal como na comunicação, portanto, é vantajosa para todos. Vou dar um pequeno exemplo. A acessibilidade na comunicação dentro de um hospital é péssimo. Não só para as pessoas surdas, mas para as pessoas ouvintes, para as pessoas que tenham outro tipo de dificuldades, nunca sabem para onde é que se têm que dirigir. O sistema de senhas muitas vezes é confuso, há muitos números, há muitas indicações, ou seja, há tantas coisas que na parte prática que são possíveis de ser implementados que eu não sei porque é que estão à espera de quê? Há muitas reclamações, há muitas sugestões, há coisas tão antigas que nunca alteraram. Eu posso-vos dar outro exemplo. No aeroporto de Lisboa, a maioria das pessoas, tem toda a informação visual, é muito acessível, mas por outro lado, num hospital, isso não acontece. Porquê? Isto é um exemplo, não é? De acessibilidade comunicativa para todos, para não ser necessário ter que recorrer a alguém para pedir uma orientação onde é que se deve dirigir. Isso é um exemplo que gostaria de deixar. Para mim, é o melhor exemplo, porque acaba por ser aquele que recorrentemente vem sempre ao de cima. Como é que é possível que nós estejamos a falar de saúde e os hospitais sejam normalmente os piores exemplos em termos de acessibilidade comunicativa, quando nós sabemos que uma mudança a esse nível, por exemplo, na linha daquilo que a Catarina estava a dizer, daria aso a uma maior autonomia das pessoas dentro do hospital, a menores reclamações, a melhor capacidade de circular pelos espaços, de chegar às consultas
de depender menos de outros profissionais do hospital. Tudo Sim, a iria própria ser adesão modificado. terapêutica, não é? Claro. E a satisfação para com a qualidade do serviço recebido. Claro. Eu aí punha, se calhar, uma pergunta ao Joaquim e à Mariana, que todos nós já tivemos uma experiência num hospital, se lembram de alguma coisa que tenha feito a diferença em termos de acessibilidade comunicativa, que tenha ajudado. Não sei. Mariana? Joaquim, sim. Ai, desculpe, Joaquim, eu estava a olhar para a Mariana. Não, tá bom. Pode ser, Mariana. Um Joaquim vai pensar. Ok. Deixar-vos um exemplo, portanto, 2 hospitais, portanto, um privado e um outro, o de São Francisco, nas urgências. Eu estava lá a fazer o estágio e reparei que havia, portanto, no monitor, o nome do utente e o número do gabinete. É muito fácil a pessoa identificar o seu nome e dirigir-se ao gabinete correto. Alguns hospitais privados também fazem isto, e portanto isto não é só positivo para nós, mas também para qualquer pessoa. Às vezes também acresce também o nome do médico ou do técnico a quem a pessoa vai se dirigir, porque não há enganos à partida, portanto as pessoas estão muito mais aliviadas, ficam mais confiantes no serviço e obviamente vão se sentir muito melhor, as pessoas vão estar muito mais autónomas, e tal como a Catarina disse há pouco, portanto termos nós a nossa própria voz, isso é fundamental, isso é um exemplo de boas práticas. Sem dúvida. Joaquim. Todo lado, eu ir sozinho, então hospital, EDP ou qualquer coisa, eu tenho afasia, a dificuldade em falar e também compreender. Então, outra pessoa mais calma e eu falar, há dificuldades em falar, mas consigo. Então, depois, hospital, por exemplo, então acompanhar, eu acompanhar para para os calma, o hospital, por exemplo, a outra pessoa a falar, então a pessoa acompanhar-me para o outro serviço, sempre. Se eu percebi bem, Joaquim, a ideia é, se existir alguém que de alguma forma, com calma, possa ajudá-lo, no fundo, a fazer esta deslocação de um serviço para o outro, dar-lhe alguma informação. É isso? Sim. Eu acho que isso é uma estratégia interessante também. Sim, já agora eu vou dar um exemplo de uma estratégia que existe no Hospital de São João e que eu acredito que exista noutros hospitais, mas que eu conheço menos bem, que são os voluntários. Mal se entra no serviço das consultas externas no Hospital de São João, encontramos inúmeras pessoas com bata amarela, bem identificada, a dizer voluntário e o nome, e que estão disponíveis precisamente para qualquer pessoa. Os voluntários existem ali para facilitar o acesso às senhas, para facilitar o acesso aos locais das consultas, e portanto, quando eu olho para aquela estratégia, porque aquilo é um recurso que existe naquela instituição, que claramente está a facilitar o acesso às pessoas, a qualquer pessoa, e portanto eu acho que era no fundo
existirem esses mesmos recursos, não digo em forma de voluntariado, mas em forma de disponibilidade para ajudar, para no fundo, criar a ponte entre aquilo que é a vontade da pessoa e aquilo que o do outro lado quer comunicar. Portanto, eu acho que é muito interessante esse exemplo dos voluntários no São João, no Hospital de São João, não sei se existem noutros sítios. Sim, sim. Catarina, nós estávamos a falar de exemplos de estratégias que facilitaram a interação comunicativa, a acessibilidade comunicativa. O IPO de Lisboa tem, o Hospital da Estefânia tem, portanto, há vários hospitais que têm, mas continua a não ser suficiente. Às vezes as pessoas não precisam de um voluntário que o acompanhe, às vezes só precisam de aceder à informação. E às vezes há formatos tão simples de resolver isso e que não se resolve. E continuamos a ver que não é resolvido. Sim, eu acho que isso tem muito a ver também com o facto de a sociedade não entender ainda que o que se pretende é potenciar a pessoa com deficiência e não, quer dizer, arranjar, ou seja, a base tem que ser sempre como é que nós podemos arranjar recursos para a pessoa com deficiência. E não só, porque isso vai sempre beneficiar a todos ganham, todos. Mas eu acho que há sempre aquela premissa de vamos pôr ali alguém para ajudar, em vez de se pensar como é que nós podemos, antes de, porque realmente, assim, se eu quiser aceder a uma coisa que está lá em cima, vamos imaginar num andar de cima e que não há forma de vir cá para baixo, vamos imaginar este exemplo hipotético, porque acho que há sempre forma, e eu vou ter que pedir ajuda, e não há problema nenhum, não tem problema nenhum em pedir ajuda quando tenho que pedir ajuda, ou se quero subir uma montanha, claro. Tem uma vista muito linda, não há problema nenhum. Agora, é preciso partir da premissa que nós queremos fazer as coisas de forma independente e aceder à informação de forma independente em primeiro lugar. Porque lá está, é aquela velha coisa que, da questão da rampa, não vou pôr aqui uma rampa porque eu posso te ajudar, mas eu não te pedi a tua ajuda. E isso vocês devem sentir na questão de, vou pôr aqui uma pessoa que te possa, sei lá, fazer a intercomunicação com outra pessoa, em vez de arranjar uma forma de haver um folheto informativo que tu possas ter toda a informação, em vez de ter que ser alguém que não sabe língua gestual-portuguesa a falar contigo, por exemplo. Portanto, acho que a premissa tem que ser sempre como é que nós podemos garantir a independência da pessoa com deficiência, não é? Certo. Catarina, e eu vou dar um exemplo também que me aconteceu aqui há uns anos com uma pessoa, com a Fazia, com quem estava a trabalhar e a apoiar. Existem muitas vezes criam-se esses espaços próprios para atender as pessoas com deficiência, mas depois, ao nível da comunicação, falha redondamente. Foi o caso. Por exemplo, na Segurança Social existe o balcão da inclusão, ou o balcão não sei do quê, da pessoa com deficiência, em que se pode marcar, não sei o nome, peço desculpa, mas em que se liga para lá e agenda-se uma reunião, uma sessão em que a pessoa àquela hora senta-se com alguém da Segurança Social, um técnico, num espaço próprio, numa sala própria, com supostamente melhores condições, não é? Portanto, de espaço, de tempo, de lugar e da acessibilidade física. E nós marcamos e fomos. Eu fui com a pessoa que eu fazia, mesmo como intérprete, porque a pessoa em questão tinha muitas dificuldades de comunicação, de compreensão da informação, sobretudo até, e, portanto, eu já adivinhava que provavelmente a pessoa ia chegar lá e iria ter na mesma muitas dificuldades de comunicação, porque do lado de lá não iria ter uma pessoa informada e capacitada para saber transmitir a informação de uma forma adequada ou facilitadora. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente chegou lá, realmente tinha uma sala na hora marcada, um técnico para nos atender à porta fechada. Muito bem. Mas depois eu tive esse princípio de autonomia, ou seja, eu não interferi até que fosse exclusivamente necessário interferir, e o que aconteceu foi uma grande confusão, porque a pessoa que eu fazia expressou-se da forma que podia e que conseguia, levou as folhas que tinha para dar suporte à comunicação, e a pessoa do lado de lá ficou completamente às aranhas, que é o termo, não conseguia compreender o que a pessoa falava, então fazia-me perguntas a mim, que estava lá ao lado dela, e eu remetia para a pessoa que eu fazia, pedia para ela reformular, pedia para ela voltar a explicar, e ela voltava a falar para mim, e não conseguia
traduzir a informação, que vocês sabem, na segurança social nunca é fácil, não é? Portanto, os assuntos nunca vão ser simples. Não conseguia traduzir a informação de outra forma senão a que ela estava habituada, que era oralmente, de forma contínua, sem qualquer adaptação no conteúdo nem na forma com que estava a falar, imprimia as folhas que estavam na internet para dizer, olha, leia isto, vá para casa e ler. Portanto, se fosse para ler o que estava na internet, ele não se tinha deslocado a um balcão, e eu própria não estava a conseguir compreender o que ela estava a dizer. Portanto, eu própria, que supostamente não tenho, fazia e não tenho, não é? Não estava eu própria a conseguir compreender de forma a que lhe conseguisse traduzir. Portanto, o que é que fez falta aqui, não é? Existe o balcão, existe a acessibilidade física, existe a hora, existe o técnico, mas depois não existe o essencial, que é, de facto, a capacitação, nem os recursos para que ele consiga aceder àquela informação de forma mais acessível, mais fácil da pessoa que está do lado de lá compreender e fazer perguntas sobre. Portanto, no fim, não adiantou de nada existir aquele balcão, não é? A pessoa não saiu com as suas respostas, com as suas dúvidas retiradas. Sim, Mariana, desculpe. Mariana. Não, eu queria fazer também, fazer uma referência a isso, é que as pessoas que trabalham em atendimento deveriam estar preparados, no mínimo, para conseguir fazer adaptações, sem entrar em conflitos. Podem não saber a língua gestual, há outras estratégias que se podem utilizar. É preciso estas pessoas saberem, aceitarem que elas próprias têm que criar estratégias para poder comunicar. Pode ser por escrito, pode ser com desenhos, com mímica, a falar de forma calma, sei lá, há um sem número de estratégias. Portanto, é uma formação de base que deveria de existir para qualquer pessoa que trabalhe em atendimento. Eu estou-me a lembrar aqui um exemplo que aconteceu comigo e é de rir. Num supermercado, estava eu com o meu marido é ouvinte, mas comunica bem a língua gestual, e estávamos os dois a comunicar. Na caixa, chegamos à caixa e nós estávamos mesmo a chegar. Portanto, a funcionária olhou para nós, viu-nos a comunicar, e a língua gestual, ela parecia que tinha tido um ataque de nervos. Ela nem conseguia respirar, ela começou a ficar muito aflita, e eu olhar para aquilo, só porque nós estávamos a conversar distraidamente e chegámos assim. O meu marido começou a falar com ela oralmente e ela faz mesmo esta cara de ai, que alívio. E era preciso, ela devia ter vergonha daquele comportamento, porque se está a trabalhar no atendimento ao público, tem que conseguir comunicar com qualquer pessoa. Pronto, é uma situação que, enfim, percebem, há coisas que são tão simples. Mariana, só uma pergunta. E nessa circunstância fizeste alguma coisa? Disseste alguma coisa? Achas que adianta dizer nesse momento alguma coisa? Sei lá, naquela altura eu só me queria ir embora, pronto. Mas é de facto que se calhar devia de fazer aquele trabalho de sensibilização, mas naquela altura não. Pronto, o que eu queria era sair dali, pronto. É que eu agora juntava um bocadinho as vossas partilhas e aquilo que, já não sei agora precisar se foi a Paula, se foi a Catarina que mencionaram, a ideia de que, quer dizer, a sociedade é que tem que estar preparada, não é? Vamos parar de falar do problema, da diferença. Não é nada disto. Todos temos que estar preparados para ser mais flexíveis, e essa flexibilidade é que permite um melhor acolhimento e uma melhor acessibilidade. E eu também acho que é um ponto importante falar sobre, dentro da definição da acessibilidade comunicativa, habitualmente nós falamos de três parâmetros. A acessibilidade em termos dos espaços, e demos aqui o exemplo da questão dos hospitais, não é? De não nos conseguirmos orientar num espaço físico. Demos aqui o exemplo da acessibilidade comunicativa em termos das interações. Aqui claramente este exemplo do supermercado, não é? E demos também o exemplo da acessibilidade comunicativa em termos dos documentos, quando falávamos do problema dos documentos da Segurança Social, mas quem diz Segurança Social diz os documentos das finanças, diz os documentos da e-mail, diz os documentos da EPAL,
porque a linguagem é tão técnica e tão complexa, e às vezes até nós percebemos que até às vezes é quase propositado, que é tudo menos acessível. E, portanto, nós olhamos para esta tríade, não é? Quando nós pensamos em acessibilidade comunicativa, é um todo a este nível. E, voltando outra vez a frisar, que eu acho que isto é mesmo um ponto importante, a ideia de que a Paula dizia, termos acessibilidade comunicativa é bom para todos nós. Parar com a ideia de que isto é só bom para aquela pessoa ou para a outra pessoa. Não, é bom para todos nós. Porque se os documentos que vêm, cada vez que abrimos uma carta das finanças e começamos a suar porque temos dificuldade em perceber se temos que pagar ou vamos receber. Sim. Portanto, isto é bom para todos nós. Não sei se, Paula, se querias acrescentar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Eu acho que eu uma vez um professor meu, quando eu estudava na gaguez, precisamente, ele dizia assim: quando nós falamos com um gago, ele gagueja na fala e nós gaguejamos na atitude. Porque o problema é dos dois lados, ou seja, ele gagueja na fala e do lado de cá nós ficamos sem saber o que fazer, se olhamos, se não ajudamos, se ajudamos, se falamos, e é exatamente a mesma coisa com qualquer outra diferença, seja ela qual for. E, portanto, a noção de que a comunicação é algo partilhado, ou seja, quando a comunicação implica uma mensagem que é enviada e um receptor que a recebe, e vice-versa, e, portanto, alguém que envia, alguém que recebe. E, portanto, quando falha aqui alguma coisa, ou quando há dificuldade, a dificuldade nunca é só numa pessoa, a outra também está. E, portanto, nós quando pensamos em mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa, não podemos pôr o foco só na pessoa que tem a diferença, por assim dizer, ou que tem a dificuldade, ou que tem o problema, ou o que seja. Temos que pôr o foco em quem está também do lado de cá, que tem que ter a informação, a capacitação, os recursos, tudo para poder se adaptar também, não é? Eu costumo dizer que na cadeira, quando alguém usa uma cadeira de rodas, ninguém está à espera que ele ande com a rampa às costas, não é? Porque é suposto que a rampa apareça lá no edifício e não é a pessoa que tem que a trazer. Porquê que nós, quando temos uma pessoa com um problema de comunicação, estamos à espera que ela traga os recursos para cima da mesa, que miraculosamente começa a falar, para que a coisa se desenvolva naturalmente. Portanto, temos que deixar de ter essa mentalidade e isto é um longo percurso a fazer, não é? Portanto, temos que sensibilizar, sim, se calhar em primeiro lugar, criar mais influencers, entre aspas, com diferenças na comunicação, porque ainda por cima os problemas de comunicação implicam também dificuldades às vezes em utilizar as redes sociais como um meio de comunicar a diferença, não é? Porque se o problema está na comunicação ou na escrita, ou se as pessoas têm dificuldade em ler e em escrever, têm dificuldade em utilizar as redes sociais, por exemplo, que hoje é um meio muito, muito útil para este tipo de sensibilização. E daí também temos convidado a Mariana e a Catarina, porque são pessoas que, dentro das suas possibilidades, estão a gerar diferença e sensibilização através das redes sociais e não só, não é? Portanto, através da própria comunicação da sua diferença, sem vergonha nenhuma, pelo contrário, com orgulho dessa diferença, porque ela não é algo que as minimiza, pelo contrário, é algo que as diferencia pela positiva e elas estão a utilizar isso para mudar a vida das outras pessoas. E, portanto, o que nós precisávamos era de pessoas com afasia, de pessoas com paralisia cerebral, de pessoas com síndromes com déficits cognitivos, de pessoas com outras dificuldades comunicativas adquiridas ou congénitas a ser influencers, como a Catarina diz, a aparecer nos sítios do mundo, sem ser só quando se fala de deficiência, que era uma coisa que a Catarina dizia também num vídeo que eu vi, que é nós não podemos chamar as pessoas com afasia ou com deficiência só para elas falarem quando estamos a falar sobre o tema da deficiência. Elas têm que começar a aparecer em qualquer contexto. Portanto, enquanto Instituto Português da Afasia, é isso que nós queremos promover, é que as pessoas com afasia apareçam nos sítios para falar sobre diferentes temas e para darem a sua opinião, para que se comece a para que se comece a ver que elas são capazes e que têm ideias para dizer, só que dizem de forma diferente ou adaptada, não interessa.
nem interessa a forma como elas dizem. Interessa o que elas dizem. Portanto, isso é o que importa no futuro promover. Desculpem, entusiasmei. Não, nada disso, Paula. Eu acho que todos nós estávamos a adorar ouvir-te. Eu só ia mesmo acrescentar que esta ideia de nós não comunicamos sozinhos. Nós não comunicamos sozinhos. A comunicação implica uma díade e o foco está sempre no suposto problema e não pode ser. E sabendo que o tempo vai avançando, eu iria pegar naquilo que o Joaquim tinha falado sobre a questão do poder político, da ideia de tentar perceber o que é que, do ponto de vista da sensibilização do poder político. E convidava-vos a tentarem dizer, se tivéssemos aqui muitos representantes do poder político, o que é que gostariam de passar, dizer sobre a acessibilidade comunicativa? Porque nós sabemos que nós precisamos muitas vezes do poder político para fazer a diferença. Então, qual seria a vossa mensagem? Eu diria que, eu não sei, confesso, não estou tão dentro de como é que está a nível de legislação a questão da acessibilidade comunicativa. Sei que, pelos vistos, os sites, principalmente sites institucionais, deviam ser todos acessíveis, estou a falar a nível digital, e que acho que apenas 1% é que são, portanto eu ouvi esta estatística a alguns, mas de forma geral dizendo, e eu não sei o que é que prevê exatamente a nossa lei, por acaso até quando tiver tempo vou investigar isso, a nível da acessibilidade nos espaços comunicativa, acho que o governo tem que começar a entender que não basta só legislar, não é? Como nós temos na acessibilidade física, é preciso também fiscalizar, é preciso ver se as coisas estão a ser feitas, porque a verdade é que muitas coisas não estão a ser feitas. E puxando outra vez um bocadinho, porque sabemos que o mundo se move à volta do dinheiro e da economia, perceber que quanto mais acessível forem os sítios, quanto mais acessíveis forem os sítios, mais economia nós vamos gerar, mais pessoas nós vamos levar, mais ideias nós vamos levar, mais diversidade nós vamos levar também. Portanto, não pensem, e eu acho muito importante pensarmos na deficiência numa perspectiva de solidariedade, de caridade, tudo bem, é necessário, mas é preciso perceber que estamos aqui pessoas, o Joaquim está reformado, mas com certeza contribuiu para o nosso país, eu e a Mariana trabalhamos, e portanto são pessoas que trabalham, que têm deficiência, mas que também geram economia e fazem a economia andar, e portanto é preciso pensar também nessa perspectiva a nível governamental. Catarina, e riqueza a vários níveis, não é? Sim, claro. Joaquim, o que é que gostaria, no fundo, de deixar aqui como mensagem final, imaginando então que nós teríamos aqui uma audiência de poder político? Joaquim tem que ligar. Todos os espaços para muitos casos a cadeira de rodas a não entrar a cadeira de rodas, por exemplo, toda a lei para todos, fiscalizar as obras para todos, para todos. Portanto, no fundo, garantir essa acessibilidade e na linha daquilo que também a Catarina estava a dizer, a questão da fiscalização. Sim. A fiscalização significa a garantia de que as coisas vão funcionar, não é? Sim. Portanto, eu acho que isso, é um ponto interessante. Por exemplo, eu pedi à Câmara para pedir pedi à Câmara Municipal para
a placa de deficientes para o carro. Agora, raro. Agora, antes, a sair de casa, depois a ir embora, deficiente ocupado. Então, uma vez a guarda estava, eu moro em frente às bombas. A guarda a chegar às bombas e eu estava à espera para a outra pessoa aparecer para tirar o carro. E a guarda, a GNR a olhar, então eles vieram a falar comigo e eu deficiente. Eu tenho a afasia, mas também o lado direito deficiente, um bocadinho mancar, e também o braço direito, a mão direita, a dificuldade. Então, depois a falar comigo, não sei, apareceu de repente a pessoa para outra pessoa para o carro. Não interessa, a guarda a multar a pessoa. Bem feito, porque a placa deficientes para deficientes agora raro. Antes, todos os dias, ocupado, todos os dias outras pessoas a estacionar o carro. E uma vez a chegar do IPA, a chegar a casa, ocupado, o lugar ocupado não sabia qual é ocupado com o carro, não sabia qual é a pessoa. Estacionei à frente, atrás do carro, à espera, a apitar duas vezes para sair a pessoa para chegar para tirar o carro. Então o proprietário era uma amiga minha. Então, por favor, tirar o carro para estacionar o meu. Porquê? Chateada, porquê? Não andas?
a placa para deficientes, a tirar o carro. Está bem, mas porquê estacionar ao outro lado? E eu não. A minha eu estacionar aqui, deficientes, mas outra vez a insistir, mas porque podes caminhar, ou seja, podes... posso só dizer, eu acho que e também porque estamos aqui com o tempo a passar, mas só para perceber, a pessoa em questão apenas identificava como pessoa com deficiência a pessoa que não caminha ou que anda de cadeira de rodas, é isso? Sim, claro. Okay. Portanto, eu acho que esta questão que o Joaquim está a contar vai ao encontro de uma coisa interessante, que é nem todas as deficiências ou diferenças são visíveis. E, portanto, assim como também há uma outra frase parecida com esta que eu gosto, que é nem todas as pessoas que não conseguem falar não quer dizer que não tenham nada para dizer. Portanto, nós não podemos julgar o livro pela capa, não é? E acho que o conceito de deficiência e de diferença tem vindo a alargar-se com o tempo, mas tem que continuar a alargar-se e temos que chegar a um ponto em que já não haja, se calhar, necessidade de diferenciar. Somos todos diferentes. Uns têm olhos azuis, outros olhos escuros, outros têm caracóis, outros têm cabelo rapado, outros não têm cabelo, enfim. E, portanto, somos todos diferentes, devíamos todos respeitar a diferença de cada um e haver lugar para todos no mundo. E acho que, sem dúvida, pronto, da minha parte, para concluir, acho que dar visibilidade às competências de todas as pessoas, independentemente das suas diferenças, é muito importante. Portanto, parabéns à Mariana, parabéns à Catarina por exporem no dia-a-dia, o seu dia-a-dia, entre aspas, por mostrarem e por lutarem e por darem voz às competências e às capacidades mais do que ao coitadinho e ao deficiente, claro. E pronto. E, portanto, eu gostava muito de ouvir a Mariana ainda. Só também para deixar aqui uma nota, de facto aqui em Portugal aderiu à Convenção da ONU para as pessoas com deficiência, mas também não acompanha essas diretrizes e, portanto, é da responsabilidade da sociedade, a responsabilidade civil é de responsabilidade de todos nós fazemos parte da sociedade e tem que ser a sociedade a exigir o cumprimento destas diretrizes, porque aí sim podemos vivenciar isto na prática. Não interessa o impacto económico, o impacto social, é a obrigação do Estado, mas é também a obrigação da sociedade civil. Todos nós temos responsabilidade, porque todos nós ganhamos com isso. Eu digo sempre isso. Portanto, para todos, não é? O próprio Joaquim, a Catarina diz isso. Portanto, é isto, é preciso todos pensarem que a responsabilidade é individual da sociedade. E eu acho que isso é terminar com uma chave de ouro. Obrigada a nós. Isso é terminar com uma chave de ouro, não é? Esta ideia de que, para além obviamente, nós precisamos das leis, nós precisamos de regulamentação, mas precisamos de uma sensibilização, quer dizer, aquilo que o Joaquim falava, de alguém que estaciona num lugar deficiente e ainda questiona o outro se não pode estacionar noutro sítio, não é? Portanto, há que haver esta sensibilidade e esta moralidade da nossa própria sociedade para todos juntos sermos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar e o bem-estar do outro, porque todos temos a ganhar com isso. É isso que se chama civismo, não é? E, portanto, eu acho que eu não diria mais nada, eu terminaria com esta mensagem da Mariana, que é precisamente isso, esta corresponsabilidade que todos temos que ter em tornar o mundo mais acessível a todos os níveis.
Muito obrigada, Inês, e muito obrigada a todos em meu nome. Foi um enorme prazer estar aqui convosco. Por favor, vamos repetir e vamos esmiuçar este tema, porque de facto há tanto para falar, há tanto para divulgar, há tanto para sensibilizar e, portanto, obrigada a todos. Da minha parte, foi um enorme prazer. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Eu queria também agradecer quem estava aqui no chat, que só vi agora, a comentar de forma muito, muito interessante e muito interessada à nossa conversa, e portanto queria agradecer também quem nos foi ouvindo. Sim, nós vamos manter este vídeo disponível para mais pessoas continuarem a ver no futuro e continuem também a seguir já agora as redes sociais do IPA, as redes sociais da Catarina, que é, Catarina, ajuda-me só no Instagram, é uma espécie... É espécie rara sobre rodas. Exatamente, e da Mariana Couto é... Mariana... uma.médica.surda. Muito bem. Que fazem umas partilhas muito, muito interessantes, pertinentes e que nos ajudam a todos a olhar para as pessoas com alguma diferença, sem sentir, de facto, que elas são diferentes de nós. Elas são iguais a nós e merecem e devem ter acesso aos mesmos direitos e deveres. E, portanto, é para isso tudo que vamos continuar a trabalhar. Sigam também as redes sociais do IPA, porque mais eventos vamos organizar, com certeza, e portanto, juntem-se a nós. Um beijinho a todos e boa tarde. Obrigada, obrigadíssimo. Foi mesmo um gosto enorme estar aqui convosco. Obrigada.